Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. A palavra de hoje está no livro de Jonas, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa passagem de Jonas, eu creio que ela é bem conhecida pela maioria das pessoas, né? Pelo menos, eu já ouvi essa pregação várias vezes. E todas as vezes que eu ouvi, eu me identifiquei muito. Porque eu já ouvi várias vezes Deus me chamando para pregar, para falar do amor dele. E, no entanto, eu preferi fugir. Eu não tive coragem de cumprir o meu chamado. E eu creio que isso acontece com muitas pessoas, não só comigo. A pessoa ela tem o conhecimento da palavra, mas ela, por algum motivo, ela não consegue pregar, ela não consegue fazer aquilo que Deus está pedindo a ela, aquilo que Deus está mandando. Ela acha que fugindo, né, da presença de Deus, ela vai... É o melhor caminho, mas na verdade não é. Na verdade não é. O certo é a gente pregar, né? Porque na palavra mesmo de Deus fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, nós, como discípulos de Jesus, nós temos a obrigação de pregar o evangelho. Nós temos a obrigação de falar do amor de Jesus. A gente corre o risco, né, assim como o profeta Jonas, de que aconteça de que haja algumas consequências, né, conosco, se a gente não obedecer a palavra do Senhor. No versículo 4 diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, deitado, dormia profundamente. A continuação dessa história a gente sabe muito bem onde dá, né? A gente sabe muito bem que o Jonas ele foi engolido por uma baleia. Olha só a consequência de desobedecer a Deus. O Jonas ele podia muito bem ter cumprido, né? Desde o início, assim que Deus o chamou e ordenou que ele fosse até Nínive, Jonas deveria ter ido, mas não. Jonas ele preferiu fugir, achando que ele poderia se esconder de Deus, mas de Deus ninguém esconde. A gente pode esconder dos homens. A gente às vezes está fazendo alguma coisa, né, errada, né, e acha que está tudo bem. A gente está pecando, né, acha que está se escondendo de Deus, acha que Deus não está vendo que a gente está pecando. Mas Deus tá, Deus vê tudo, né, que até o que a gente pensa Deus sabe. Então, a gente pode fugir do homem, mas de Deus a gente não foge, a gente não consegue fugir, né? E hoje em dia, né, as pessoas elas estão cada vez mais precisando de uma palavra de Deus, né? De um conforto. Eu fico observando. Às vezes eu tô andando no centro da cidade, aí eu vejo muitas pessoas, moradores de rua, pessoas mesmo assim em situação de extrema pobreza, pedindo, às vezes pede um alimento, e às vezes, né,
Às vezes a pessoa ela não está precisando, né, não só daquele alimento físico, mas ela também está precisando de um alimento espiritual, né? É uma palavra que você dê para aquela pessoa, que você fale de Deus. Só falar para a pessoa de Deus, fala: Jesus te ama, Jesus ele quer te salvar. Tenha fé, Jesus vai te tirar dessa situação. Às vezes a pessoa ela só precisa ouvir isso, né? Só isso. E para muitas pessoas até isso é difícil de fazer, né? Que a gente possa ter essa consciência, né, de falar do amor de Deus, porque isso é muito importante. Nós precisamos evangelizar, né? Que a gente tenha mais amor no nosso coração, né? Não fugir do nosso chamado. O nosso chamado é para evangelizar, é para falar do amor de Deus. Aí continuando, aqui no livro de Jonas, aqui fala que Jonas ele foi parar dentro do ventre da baleia, né? E orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Não vou continuar a leitura porque é um pouco extenso, mas o final disso é que Jonas ele se arrependeu de não ter cumprido o chamado de Deus, de não ter ouvido assim que Deus o mandou. Então Jonas se arrependeu e ele foi para a cidade, né, em Nínive, né, só para mostrar aqui, né, o que eu estou dizendo. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, depois que Jonas se arrependeu e resolveu fazer a vontade de Deus, ele foi para Nínive, fez o que Deus mandou, pregou aquele povo, entregou a mensagem que Deus pediu que ele entregasse. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que os ninivitas se arrependeram dos seus pecados. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda que aconteceu. Nós precisamos fazer isso também. Nós como igreja, nós devemos também nos arrepender. Se várias vezes Deus já nos chamou, já pediu para nós falar dele, para nós pregarmos o amor dele, nós devemos nos arrepender disso, pedir perdão a Deus pela nossa desobediência. Várias vezes eu fui como Jonas. Várias vezes eu ouvi o chamado de Deus pedindo para eu evangelizar. Isso que eu estou fazendo aqui agora, gravando vídeo, falando, sabe, do amor de Deus, pregando. Isso Deus já tem me tocado há muito tempo, mas por desobediência eu não fiz. Mas agora eu decidi que eu não vou mais fugir do chamado de Deus. Não vou. Porque Deus ele é soberano, ele é todo poderoso. E o que ele manda a gente tem que obedecer. Tem pastores que pregam que o homem deve fazer o que ele quer, mas não é verdade. O homem deve fazer o que Deus mandar. É o que Deus quiser que você faça que você tem que fazer. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pagou um alto preço por nós. Jesus, ele nos comprou com o sangue dele. A gente estava morto. A gente estava no pecado, sem esperança nenhuma. Jesus foi lá e nos salvou. Ele morreu na cruz por nós, ele nos salvou. Então o mínimo que a gente tem que fazer é pregar o amor dele. É levar o amor dele para aqueles que precisam. E são muitos que precisam. Que nós possamos colocar o nosso coração na obra de Deus, fazer a vontade de Deus, porque Ele é todo poderoso, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele quer salvar. Ele quer salvar. Ele tem levantado um exército nesse tempo
Deus ele tá levantando um exército nesse tempo para fazer a obra dele.